Olá, amigos do canal, estamos de volta para mais um Tribunal da temporada 2025. Agora, nosso primeiro vídeo já de 2026, mas vamos continuar falando do ano passado do futebol brasileiro. Aqui um quadro onde a gente vai analisar o ano, a temporada de todos os clubes da Série A em ordem alfabética. E hoje, quem está sentado na cadeira do réu aqui do Tribunal da temporada do Corneta Ball é o Fluminense. E para me ajudar aqui neste julgamento, obviamente estou aqui com meu amigo Matheus. Olá, Matheus. Fala, Bruno. Fala, galera. Chegou a vez do Flusão. Foi cobrado por esse vídeo na virada do ano novo. Um amigo meu que torce pro Fluminense falou que estava esperando o vídeo. Tá aí. Chegou a vez do time dele. E pode ser que a do seu já tenha chegado ou há de chegar ainda. Depende para qual time você torce. E do momento que você está vendo esse vídeo. Às vezes nós já terminamos a série e você ainda não pegou o do seu time. Mas todos estão aqui no canal. Exato. E para não perder nenhum vídeo, se inscreve, confere aí se o seu time já saiu, se é um time antes da letra F, já está no canal. Se é depois, talvez já esteja, igual o Matheus falou, dependendo da data que você está assistindo esse vídeo. Por garantia, clica aí, olha o canal, aproveita e se inscreve. Rasta a setinha do mouse um pouquinho para o lado também, já deixa o like. Vocês conhecem. E aqui o Matheus, nosso juiz Matheus, vai puxar a ficha criminal do Fluminense na temporada 2025 para contextualizar aqui o nosso julgamento, Matheus. Então vamos lá, o Fluminense jogou 79 jogos em 2025, sendo eles saiu 40 vezes com a vitória, empatou 19 e perdeu 20. Quais foram as colocações do Fluminense nos campeonatos? Foi vice-campeão carioca, perdendo a decisão para o Flamengo. Na Copa Sul-Americana ele caiu nas quartas de final para o Lanús, foi eliminado para o campeão. No Campeonato Brasileiro, o Fluminense terminou na quinta colocação, pegando vaga direta para Libertadores. Na Copa do Brasil foi eliminado nas semis para o Vasco. E talvez o grande ponto alto do time na temporada, no Super Mundial de Clubes, o time chegou até a semifinal, deixando para trás Inter de Milão, Al Hilal, sendo eliminado para o Chelsea, que também acabou sendo campeão. Então foram essas as colocações do Fluminense nos campeonatos que disputou. Agora, olhando um pouquinho mais na questão de elenco. Chegaram para encorpar o time nessa temporada o volante Hércules, o Freites, zagueiro, René, lateral, o Canóbio e o Everaldo para o setor de ataque, e teve o Acosta também, que se não me engano chegou no meio dessa temporada. E jogadores que saíram para 2025. Tem o Felipe Melo, que se aposentou, e o Marcelo também, que seguiu o mesmo caminho. Ele já tinha saído até na reta final ali de 2024, mas resolvi colocar que foi um jogador que disputou quase todo o ano de 24 e nessa temporada já não estava mais no Fluminense. Também teve a perda do Diogo Barbosa, que foi pro Fortaleza, mas esse aí já era mais um jogador de rotação, não era um titular assim propriamente do time. E no meio do ano perdeu o John Arias para o futebol inglês, ele foi para o Wolverhampton. E esse sim uma perda muito sentida, né? Ele era o principal jogador do time. De 2024 para cá, ele era o jogador mais preponderante nesse time do Fluminense, na minha opinião. Agora, olhando para os artilheiros e para os assistentes, por fim, né? A gente teve o Cano como artilheiro do time com 20 gols na temporada. Ou seja, um ano que ninguém deu muita bola para ele e conseguiu fazer 20 gols. Assim, é impressionante o faro de artilheiro que ele tem. Um jogador que sabe fazer gol. Em segundo lugar, vem o Serna e o Canóbio, com 13 cada um. E na lista de assistentes, a gente tem o John Arias com 13, o Serna também ele vem com 8 assistências, ele foi segundo lugar na artilharia e na lista de assistentes. E em terceiro lugar vem o Fuentes com 5 assistências. Então, esses são os números, um resumão da temporada do Fluminense. A temporada que, como você citou aí, viveu de alguns altos e baixos, né? Você perde o Carioca para o rival,
mas depois chega numa semifinal do Super Mundial, na Copa do Mundo de Clubes, que é, para mim, com certeza, o ponto alto dessa temporada do Fluminense. Foi assim, Brasil e o mundo pararam para assistir essa competição e o Fluminense não só chegou longe, como jogou bem contra a Inter de Milão, conseguiu ganhar. Ali parecia que o time ia conseguir dar uma engrenada, ia chegar forte no Campeonato Brasileiro, só que isso não aconteceu. Inclusive, o Renato Gaúcho, que era o treinador desse grande resultado, foi mandado embora no meio da temporada. Trouxeram o Zubeldia, que é um cara que chegou com desconfiança, porque pelo menos a segunda metade dele de trabalho no São Paulo foi muito ruim, mas ele deu uma outra cara para esse time do Fluminense, que tinha sentido muito essa saída do John Arias quando estava ali o Renato Portaluppi. Com o Zubeldia, o time do Fluminense se engrenou. Vitória atrás de vitória, principalmente dentro de casa. O Fluminense é um dos melhores mandantes do futebol brasileiro desde que o Zubeldia assumiu o time, se não for o melhor. E, assim, é um bom elenco que tem muitos jogadores velhos e que precisa de um centroavante. Quando a gente estiver falando um pouco mais da temporada de 2026, eu acho que mesmo com os 20 gols do Cano, são gols que não decidiram muitas partidas grandes, né? Eu acho que em grandes jogos, em grandes momentos, o Fluminense ficou precisando de um centroavante para colocar. Muitas vezes o titular foi o Everaldo, que é um jogador útil, mas que não é um grande camisa 9 para uma equipe que estiver pensando em título, em classificação para Libertadores. O John Kennedy, que emprestaram e trouxeram de volta para ser esse cara, não conseguiu ser esse cara. Então, assim, não sei até que ponto o Fluminense considera ele como um cara para ser titular no ano que vem. Então, mesmo assim, o time conseguiu ainda esses bons resultados que você falou. Tá na próxima Libertadores. Talvez o ponto baixo tenha sido essa eliminação na semifinal para o Vasco, no momento que o Fluminense era favorito. O Fluminense estava num momento bem melhor nesse final de Campeonato Brasileiro, igual eu falei, eram várias vitórias consecutivas desde que o Zubeldia tinha assumido. Um excelente mandante dentro do Maracanã. Você jogou contra o Vasco, que tinha perdido 6 dos últimos 7 jogos, se eu não me engano. No Maracanã, os 2 jogos, e não conseguiu a classificação. Eu acho que é o momento baixo dessa temporada do Fluminense. É um time que poderia ter buscado essa final. Dos 4 times, é o que chegava em melhor fase, né, na Copa do Brasil, né? Porque terminou em alta o Campeonato Brasileiro, enquanto Corinthians e Vasco estavam mais ou menos, o Cruzeiro um pouco melhor, mas também um pouco oscilante. Então o Fluminense chegou até com uma certa pompa de favorito e não conseguiu. Saiu nos pênaltis para o Vasco depois de jogos ruins da equipe, né, onde o Vasco foi superior ao Fluminense e a classificação foi merecida. Eu queria saber de você, Matheus. Você acha que, no final de tudo, daqui a 5 anos, as pessoas vão lembrar mais dos pontos altos da temporada ou dos pontos baixos? Eu acredito que vão lembrar mais dos pontos altos, até porque se o Fluminense não perdeu nenhuma grande final, assim, caiu na semi pro Vasco, beleza, pode ser um motivo de sofrimento ali, de tristeza para o torcedor. Mas se a gente for olhar no começo da temporada como era a perspectiva, o Fluminense era um time que gerava muita dúvida. Ele começou a temporada com o Mano Menezes como treinador, não era nem com o Renato Gaúcho. Ele foi mandado embora no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, depois de uma derrota. Veio o Renato ali, acho que na ideia de tentar motivar o time para um Mundial de Clubes mesmo, que era uma questão para o Fluminense. O time quase foi rebaixado no Campeonato Brasileiro de 2024 e jogaria o Mundial de Clubes. Então, era uma dúvida que pairava sobre como seria o desempenho do time nessa competição, não só dele, mas de todos os brasileiros. Era uma expectativa que tinha com relação ao torneio. Primeira vez que aconteceu, os brasileiros eles não vinham conseguindo obter bons resultados contra os europeus no modelo antigo. E acabou que o Fluminense ele teve um ponto bem legal ali no Mundial de Clubes. O primeiro jogo contra o Dortmund, o time jogou melhor, poderia ter saído com a vitória, teve chance para ganhar o jogo, acabou não conseguindo. Vai pro mata-mata.
pega uma Inter de Milão que vinha de uma final de Champions League, né? Então não dá para falar que era um time ali estava meio passeando lá para pegar exemplos. Não era o Porto, que a própria torcida portuguesa falava que vinha numa fase muito ruim, né? E foi no Mundial, fez um péssimo trabalho. A Inter não, veio de uma temporada muito boa, eliminou que agora já tendo um espaço amostral da temporada, assim, não espaço amostral a palavra, tem um distanciamento um pouco maior da temporada 24-25, a Inter eliminou o melhor time daquela temporada, para mim, que foi o Barcelona. Quem jogou mais bola a temporada inteira em 2025 foi o Barcelona. E a Inter ganhou desses caras, eliminou, passou, teve uma troca de treinador, mas o grupo de jogadores ali era basicamente o mesmo. O Fluminense foi e ganhou na bola da Inter de Milão. Um ponto, assim, muito grande, assim. Foi, não sei se foi o maior, porque o Botafogo ganhou do campeão da Champions, né? Então fica nesse paralelo, mas questão de desempenho na competição, o Fluminense foi mais longe e deu a sorte de ter pegado nas quartas o time que roubou o treinador da Inter de Milão. O Inzaghi foi pro Al Hilal e montou o time basicamente do mesmo jeito. Então o Renato falou: não, os times jogam igual, vou repetir a escalação e torcer para dar certo. E acabou que ele foi muito feliz, o Fluminense chegou na semi. Foi até onde deu, porque ali no jogo contra o Chelsea foi superado. Não, acho que tinha grandes chances ali, tendo em vista o que aconteceu dentro de campo, mas já tá bom demais um time brasileiro ter chegado na semifinal, sendo que o discurso no começo era para Flamengo e Palmeiras, que eram times melhores, falando, se chegar no mata-mata já vai ser considerado uma participação bem positiva. E o Fluminense chegou na semifinal. Então, coloco como uma campanha muito boa. A questão é que não conseguiu manter o nível quando voltou o futebol brasileiro. Era um time que estava ali patinando, não conseguia engrenar. Teve a perda do John Arias, que foi muito sentida também. O Renato Gaúcho não conseguiu fazer o time se encontrar depois do torneio e depois da perda de seu melhor jogador. Acaba sendo eliminado de uma competição que tinha total condição de ganhar, ali ainda com o Renato, que é a Sul-Americana. Ele cai para o Lanús e nas quartas poderia ter ido mais longe, né? Poderia ter feito a final contra o Atlético e ali um jogo que daria para qualquer um dos dois ganhar. Não veria nenhum grande favorito ali naquela situação. Talvez o Fluminense num momento melhor, mas o Atlético com jogadores de mais nome na frente, ali seria um duelo interessante, bem parelho. Mas acabou que não conseguiu superar o time argentino. O Renato cai, vem o Zubeldia, encaixa o time muito rapidamente. O Fluminense dá uma arrancada no Campeonato Brasileiro. E eu concordo com você, terminou sendo um dos melhores times nessa reta final do campeonato. E foi para a Copa do Brasil com uma expectativa de conseguir passar do Vasco, chegar pelo menos à final, mas não foi isso que aconteceu. O time foi eliminado e não conseguiu decidir a Copa do Brasil com o Corinthians, mas olhando assim, todo o contexto do que era a expectativa, do receio que tinha do time ir para o Mundial passar vergonha. Ninguém imaginava o Fluminense nesse ano terminando o Campeonato Brasileiro em quinto lugar. A gente fez a tier list aqui, o Fluminense estava no meio da tabela, a gente colocou como se fosse ali do meio para baixo. O Fluminense Para terminou baixo. na parte de cima da tabela. Chegou a uma semifinal de Copa do Brasil, assim, é muito relevante. E perdeu para um rival. O Vasco está numa fase pior que o Fluminense. Não, beleza, mas é um clássico. Ali as forças se equivalem. Mas tem esse ponto negativo, que foi eliminado na semi, sendo que poderia ter ido mais longe. Para mim, um ponto baixo mesmo foi a queda a queda na Sul-Americana, que era um torneio que o Fluminense poderia e tinha condição de ir mais longe e até ganhar o título. O Lanús, que você falou aí, que eliminou o Fluminense, foi campeão, que não é um bom time, né? A gente reitera aqui, a gente já falou algumas vezes, é uma equipe bem limitada. Inclusive, concordo que numa eventual final contra o Atlético Fluminense seria favorito pelo momento, mas acabou caindo antes. Com certeza também pesou na decisão da demissão do Renato Gaúcho. Você bem lembrou, né? Eu acho que quando a gente está julgando aqui, a gente tem que sempre falar sobre expectativa e o resultado. Não adianta nada você, por exemplo, Palmeiras, que a gente ainda não fez aqui, a expectativa era ser campeão e não foi. Então, o segundo lugar não é um bom resultado. O Fluminense,
a gente colocou, eu acho, inclusive, brigando para não cair no começo do Campeonato Brasileiro, né? O Matheus citou, deixar aqui no izinho também para quem quiser assistir. A gente fez um vídeo fazendo uma tier list após a primeira rodada sobre onde a gente achava que cada time ia brigar. Muito por conta de professor Mano Menezes, que o canal Corneta Ball não é fã, a gente colocou o Fluminense lá embaixo e não foi o que aconteceu, né? O Fluminense entregou muito mais do que era esperado, justamente pela, eu acho que, idade do time como um todo, né? O Fluminense é um time velho que perdeu peças importantes. A perda do John Arias, com certeza, é a principal. Tanto é que no Mundial de Clubes, que você até citou que o Renato Gaúcho ele encontrou um time ali, ele realmente encontrou um time a partir ali não foi nem na primeira rodada, né? Que ele começou a jogar com 3 zagueiros, que não era um esquema que o Fluminense estava acostumado, e foi assim que o Fluminense ganhou da Inter de Milão, que é um time que joga com esse esquema de 3 zagueiros. Então, no meio do campeonato, o treinador estava tendo que encontrar soluções, porque não tinha peças para fazer o que ele queria. Ele arriscou, deu muito certo. Aí perde o John Arias, o time cai de novo, e aí vem o Zubeldia, encontra outra formação. Lúcio Acosta, baita contratação, excelente jogador. E pro ano que vem o time já tá sem o Thiago Silva, né? Então, de novo aí, o Fluminense, quando parece que tá engrenando, tem uma grande perda. Então, eu acho que o ano de 2026, não sei a expectativa do Matheus. Eu falaria que tende a ser melhor, mas eu acho que a perda do Thiago Silva é muito significativa, porque ele era disparado o melhor defensor do time do Fluminense. Então, com certeza vai ser muito sentida. E um time que já tinha alguma dificuldade na posição de zagueiro, mas falando sobre 2025, o meu veredito aqui, eu queria saber o do Matheus, obviamente, é que é uma temporada boa do Fluminense, acima do esperado. Não, concordo, uma temporada boa do Fluminense. Faltou aquele título ali para coroar, mas foi o brasileiro que chegou mais longe no Mundial de Clubes, fez uma semifinal de Copa do Brasil, terminou com vaga direta para a Libertadores. Acho que, olhando todo esse cenário, não dá para falar que é um ano ruim. Você falou as dúvidas que pairam sobre o time em 2026. Concordo com você que a perda do Thiago Silva vai ser muito sentida mesmo. Ele, se a gente for olhar do ponto de vista técnico, só da qualidade, ele era o melhor zagueiro do Brasil. Podia ele, você falar a questão física, ele não aguenta mais, está com 40 anos, tem essas limitações, que eu concordo. Ele podia não estar atuando como o melhor zagueiro do Brasil, mas se a gente for olhar no mundo ideal, ele era disparado, sim. O cara, a carreira dele fala por si só. E ele vinha jogando num bom nível no Fluminense. Não era aquele cara que chega com nome, não joga nada e é escalado por ser quem é. Não é o caso. Então o Fluminense vai precisar reforçar a zaga. Concordo com o que você fala também que precisa reforçar o ataque. O Cano, apesar de ser artilheiro, está ficando cada vez mais velho. Inclusive, no dia que nós estamos gravando esse vídeo, ele faz aniversário, 38 anos para o Germán Cano, que acho que dá para colocar ele no hall de maiores ídolos da história do Fluminense. Torcedor do Tricolor pode comentar aqui embaixo se ele merece estar nessa prateleira ou se ainda não chegou, se ele precisa fazer mais alguma coisa. Eu acho difícil ele fazer mais do que ele já fez. Mas Exato. isso aí é para o torcedor do Fluminense discutir. E a gente já falava antes mesmo disso que ele podia ter até uma defesa ali muito boa. Você tem o Fábio no gol, que é um goleiro absurdo, assim, é simplesmente surreal o que ele faz com 40 e tantos anos, continuar jogando em alto nível como vem jogando. O Thiago Silva também, com mais de 40 anos, atuar da forma que ele vinha atuando, também era impressionante. Você tem o Samuel Xavier, que é um bom lateral. O René, que é um lateral que cumpre ali a função, ele não é nenhum dos melhores da posição, mas também não está entre os piores. Ele está ali na classe média dos laterais, eu colocaria. Então vai precisar reforçar a defesa. Eu acho que o meio-campo do Fluminense é bom. Você tem ali o Hércules, você tem o Martinelli. Se não tiver nenhuma perda nesse setor, olhando para o meio-campo titular, é uma dupla legal. Agora precisa dos outros setores. O ataque precisa de gente com mais poder de decisão, né?
Você tem ali o Serna, o Canóbio, o Everaldo, são jogadores ok's, precisa ali de um cara para desequilibrar, sem uma certeza de gols ali, para ter uma jogada diferente, que era o caso do John Arias até ele sair. E para a defesa agora com essa saída do Thiago Silva também vai precisar reforçar. Samuel Xavier, que estava na minha seleção do Campeonato Brasileiro, que a gente fez o vídeo aqui também, onde eu e o Matheus íamos draftando jogadores para os nossos times. E assim, eu falei que o pior momento da temporada do Fluminense foi essa eliminação para o Vasco na semifinal, mas eu quero mudar. Para mim, a pior coisa que aconteceu no Fluminense, mesmo num ano com esses resultados que a gente falou, com algumas crises políticas, né? Foi ano de eleição no Fluminense também, então tiveram alguns debates mais acalorados de extracampo. Mas a perda do John Arias, para mim, é a pior coisa que aconteceu para o Fluminense em 2025, principalmente pela forma que foi, né? Por um valor não tão alto, como a gente está vendo agora, nessa janela agora, as cifras que estão sendo debatidas no futebol brasileiro, Gerson, Caio Jorge, todos muito mais caros do que o John Arias, que era, naquele momento, o melhor jogador do futebol brasileiro. Se a gente for analisar 2024 e 2025, o John Arias era o cara, ou pelo menos estava nessa conversa, e você perder ele para o Wolverhampton, que tem 3 pontos na Premier League, em 18 rodadas, né? 19 rodadas, 3 pontos. São 3 empates, inclusive, o time ainda não conseguiu ganhar. E o Arias não é nem titular incontestável nesse time. Então, eu acho que tudo que contorna essa pós-transferência torna ela pior do que foi. E o Fluminense nem ganhou 100% do Arias, né? Eu acho que tinha 50% dos direitos econômicos, se eu não me engano. Vou até pesquisar aqui para não falar bobagem. Então, eu mudo para mim o resultado dentro de campo, apesar de ruins. Uma semifinal ainda é aceitável na Copa do Brasil, a quarta de final da Sul-Americana podia ser melhor, mas não é fim do mundo. Mas perder o John Arias da forma que foi, para mim é com certeza a pior coisa que aconteceu pro tricolor em 2025. Pô, mas posso falar? Ficou muito pior pro Arias do que pro Fluminense, tá? Ele foi para um time Verdade. que é um virtual rebaixado na Premier League. Ele, que nem você falou, ele joga até, ele não tem escanteado, mas não é titular absoluto. E pro Fluminense, ele sentiu ali no começo, mas o Zubeldia encontrou um time. O Fluminense chegou a jogar um bom futebol sem o John Arias nessa temporada ali, naquela reta final. Óbvio que se tivesse o Arias, o time poderia estar jogando ainda mais. Poderia ter sido campeão da Copa do Brasil, por exemplo, se ele tivesse ficado. Ele é um jogador que tem esse poder de desequilíbrio, mas acho que o fator idade ali acaba desvalorizando um pouco. E ele já ter deixado claro o desejo de jogar na Europa também deixou ele mais desvalorizado ainda. Concordo que talvez o Fluminense, chorando um pouco, poderia conseguir um valor um pouco melhor, mas não seria muito mais que isso, não. Se não me engano, ele foi vendido por 15, o Fluminense poderia conseguir o quê? 20, talvez, ali? Quem Foi sabe? 22 milhões de euros por 90%, só que o clube formador, o Patriotas, recebeu 6 milhões de euros. Então o Fluminense ficou com 16. Porque foi pro Fluminense 16, pode tentar assim, não. Isso. Para minha parte é 20 milhões, mas ele também tem esse outro clube que tem um percentual. Também poderia estar interessado em receber esse dinheiro, fazendo alguma pressão ali pela transferência, que faz parte do mercado do futebol. E em uma das idas ao Podpah que o Gabigol fez, ele até destacou: não, eu prefiro jogar aqui no Brasil para ser disputando títulos do que ficar ali no meio de tabela do campeonato inglês. Eu acho que faz sentido isso que o Gabigol fala. O John Arias Ele está pensou correto. diferente e agora pode talvez jogar uma segunda divisão inglesa, nem ficar no meio da tabela. Sendo que Não aqui acho que ele vai. era o principal jogador do Fluminense, um dos principais do Brasil, e agora é só mais um ali na Inglaterra. Inclusive, tem times brasileiros de olho nele para tentar trazer de volta, que pode acontecer. Ele pode pintar no Fluminense, mas pode ser outro clube ali que faça uma proposta mais atrativa para o Wolverhampton, que se for rebaixado vai precisar reduzir os gastos, tal, vai ser uma questão um pouco complexa para o time na Inglaterra conseguir lidar.
E ele pode pintar no Brasil aqui de novo. A ver o que vai acontecer com o jogador colombiano. Inclusive, se eu tivesse que apostar, eu acho que no meio do ano ele está de volta no Brasil. Não vejo ele jogando a segunda divisão inglesa. Ainda mais porque as informações que a gente tem é que o salário do Arias no Wolves não é tão alto. Eu acho que falam, inclusive, que ele recebe menos do que ele recebeu no Fluminense. Ele foi mesmo porque ele tinha esse sonho de jogar a Premier League. Tá virando um pesadelo, né, porque são 19 rodadas, o time dele perdeu 16 e empatou 3. Então, e o Fluminense ainda conseguiu um Lúcio Acosta, né, por um bom valor. Então, não é um jogador do nível do John Arias, mas é um cara muito bom, que meio que ocupou ali esse espaço que ele deixou no time, mesmo que eles não joguem exatamente na mesma posição. Então, acho que a gente pode definir aqui, bom ano do Fluminense. Bom ano do Fluminense. Acho que não tinha como fazer muito mais do que fez, não, tá? Para ser bem sincero. A gente inclusive achou que faria menos, né. É, Então, aqui fica o nosso veredito. O Fluminense teve um bom ano em 2025. E o que vai tornar o nosso ano de 2026 melhor, é claro, se você aí do vídeo deixar seu like nesse vídeo, mostrar que você gostou do nosso conteúdo, você apoia a gente, incentiva a gente a continuar produzindo esse tipo de vídeo. A gente quer fazer com todos os times do futebol brasileiro. Também se inscreve no canal para você não perder aí os próximos vídeos. A gente está fazendo essa série, como eu falei, também estamos postando vídeos de notícias, vídeos de futebol europeu, vídeos de outros esportes, se vocês quiserem, por que não? Então se inscreve aí para não perder nenhum outro vídeo. Indica também esse conteúdo para um amigo seu que torça para o Fluminense, para um amigo que torce para um rival, para um amigo que só gosta de futebol brasileiro e quer um conteúdo desse. Porque às vezes a pessoa tem memória ruim, não lembra o que aconteceu direito no ano. É. Ah, o que o time fez no campeonato estadual? Eu só sei o que o meu time fez, eu não lembro dos outros. Então aqui esse conteúdo serve também de uma lembrança para você ter sobre como foi o ano de todos os times aqui da Série A do Brasileirão. E é isso, né, Matheus? é isso. Muito obrigado você que chegou até aqui. Um abraço. E Matheus Lobo, que me cobrou o vídeo, falei com ele que essa semana saía. Promessa é dívida, tá aí. Então agora, faça o favor de deixar o like aqui no vídeo, tá? Vou te cobrar no privado. Um abraço, até o próximo vídeo. Falou!